Agora as propriedades da matriz de mudanças de base. Primeiro, se A e B são bases ordenadas de um espaço vetorial, V dimensão E, né? Bem, qual que é a matriz de mudança da base A para ela mesma? Pensa só, a matriz mudança de base ela nos dá um modo de representar vetores que antes estavam representados em A, na base inicial, nos dá a representação na base final, né? Mas se você tem a mesma base no começo e no fim, você não quer fazer nada. Então, é natural que seja a identidade, aquela matriz que não faz nada, né? Multiplicada à esquerda, não faz nada com o que estiver sendo multiplicado por ela. Então, mais ou menos natural. Se a gente vai e volta, qual que é a relação entre a matriz de mudança da base A para a base B e a matriz de mudança da base B para a base A? Qual que é a relação entre as duas? Uma é inversa da outra. E, de novo, dá de pensar nisso, porque, bem, mudar de uma base para outra e depois da outra para uma são processos inversos, né? Então, é natural que as matrizes que façam cada um desses procedimentos sejam inversas uma da outra. E o resultado bem legal que vai nos ajudar a simplificar cálculo de representações matriciais, de transformações lineares, especialmente em Rn, é o seguinte, que se T é uma transformação linear, e se a gente tem outras bases ordenadas de W, por exemplo, então como que nós poderíamos representar a transformação T? Né? A gente tem duas bases em V, A e B, e a gente tem duas bases em W, X e Y. Qual que é a relação entre a representação matricial, por exemplo, de T nas bases B e Y e nas bases A e X? Ela é dada pelas matrizes de mudança de base. Olha só, se eu quero representar T indo da base B para a base Y, jeito de pensar, né? E se eu sei qual que é a representação matricial de T nas bases A e X, o que eu faço? Começo com um vetor representado em B. Daí eu re-represento ele na base A. Aplico a minha matriz, que me dá a representação da imagem na base X. Só que agora eu quero sair da base X e ir para a base Y. Ou seja, comecei com o vetor na base B, faço esse processo e termino com o vetor na base Y. Certo? E daí o que esse teorema diz é que passando pelas bases para as quais a gente já tem a representação, caso isso aqui já seja conhecido, por exemplo, passando por essas bases, a gente consegue a representação em outras duas bases da mesma transformação linear. Tá? Então a demonstração, aqui vocês podem até ver, né? Aparece várias vezes a base em cima e a base embaixo, que a gente sabe cancelar, aquela propriedade bem legal de representações matriciais. E a gente vai usar aquela propriedade várias vezes. Então vamos lá, primeira propriedade, a matriz de mudança de base de uma base para ela mesma é a identidade. Como é que se faz isso? Bem, usa a definição de matriz de mudança de base, né? Vamos primeiro explicitar quem é essa base. Eu chamo os elementos dessa base A caligráfico de A minúsculo 1, A minúsculo 2, até A minúsculo N. E a gente já viu isso, que cada um desses vetores da base, quando representados nela, nos dão os vetores da base canônica de Rn, certo? Dá o respectivo. O iésimo vetor da base A caligráfico representado nela é o iésimo vetor da base canônica. Ok. Qual a definição de matriz que representa uma certa transformação linear? Lembra como é que se constrói? O que a gente faz? Pega cada elemento da base de baixo, aplica a nossa transformação e representa na base de cima. Né? Então, pegou o primeiro elemento da base de baixo, é o A1, aplicou a transformação e representa na base de cima. Isso nos dá a primeira coluna da matriz da transformação. Faz o mesmo para o segundo. Pega o segundo vetor da base de baixo, aplica a transformação e representa na base de cima. Essa é a segunda coluna
da matriz que representa a transformação. A terceira coluna, pega o terceiro vetor da base de baixo, o Azinho 3, aplica a transformação em identidade e representa na base de cima, que é de novo A caligráfico. Até a última coluna, certo? Ok, então o que a identidade faz? Ela não faz nada. Né? O que a identidade aplicado em AI? É AI. Né? Identidade aplicada em A1 é A1, identidade aplicada em A2 é A2, identidade aplicada em AN é AN. E a gente acabou de ver o que é cada uma dessas colunas. Qual que é a representação na base A caligráfica de um elemento dela? É o respectivo elemento da base canônica. De RN. Aqui a gente tem algo numérico, né? A gente sabe quem são os elementos da base canônica. Qual que é essa matriz que tem primeiro elemento da base canônica na primeira coluna, segundo elemento da base canônica na segunda coluna, terceiro na terceira, na quarta, etc. É assim, né? Primeiro elemento da base canônica, segundo elemento da base canônica, até o último elemento da base canônica de RN. Essa identidade é uma diagonal, com todas as entradas diagonais iguais aí. Então acabou. É exatamente o que a gente queria provar. Matriz de mudança de base de uma base A para ela mesma é a identidade. A segunda propriedade, agora, que matriz de mudança de base de A para B e de B para A são inversas. Como que nós fazemos isso? Bem, qual que é a definição de uma matriz ser inversa da outra? É que, quando eu multiplico uma pela outra, em qualquer ordem, dá identidade. Certo? Aqui, olha só. A identidade ela vai de V para V, que tem dimensão N. Então, essa matriz aqui, ela é N por N, né? É onde N é a dimensão de V. Então, a matriz quadrada faz sentido pedir que ela tenha uma identidade. E daí, para verificar que elas são inversas, é isso que a gente faz. Vamos verificar que multiplicando uma pela outra dá a matriz identidade. E a outra pela uma também dá a matriz identidade. Então vamos lá. Multiplica, por exemplo, essa aqui por essa, nessa ordem. Essa na esquerda e essa na direita. É essa parte aqui. Olha só, eu tenho a base A caligráfico em cima e a base A caligráfico embaixo. Né? Qual que era a propriedade? Eu posso cancelar essas duas bases aqui e fazer o produto das transformações dentro. Quanto que é a identidade vezes a identidade? Identidade é o elemento neutro do produto, ela não faz nada, né? Identidade vezes identidade é a própria identidade, que eu saio da base B e chego na base B. Ou seja, isso aqui é a matriz de mudança de base de B para B. Mas a gente acabou de ver. Você muda de uma base para ela mesma, não faz nada. É a matriz de identidade. Certo? Ou seja, isso aqui é a matriz de identidade. Esse lado aqui é parecido, né? Eu só inverti a ordem dos termos aqui. Eu multipliquei essa na direita por essa aqui na esquerda. E daí eu cancelo essas duas bases, faço identidade composta com identidade. É a função identidade que está representada como uma matriz saindo da base A para base B. Como a gente acabou de ver, matriz de mudança de base de A para A é a identidade. Ok? Então, isso aqui diz que essa matriz que eu selecionei satisfaz a propriedade que define a inversa dessa matriz. Ou seja, ela é a inversa. Certo? Para mostrar que uma matriz inversa da outra, mostra que os produtos são sempre identidade. Matriz identidade. E daí, a última propriedade é parecida, né? Bem, isso aqui é o que a gente queria mostrar. Uma formulinha que tem o quê? Várias coisas, né? Tem identidades em certos espaços vetoriais. Aqui são mudanças de base em espaços diferentes, por isso que eu botei o índice. Né? Tem a transformação T e tem 4 bases sendo consideradas. Vamos tentar fazer o seguinte, pega esse lado, tenta simplificar e transformar nesse lado da equação. Ok? Então vamos trabalhar com esse lado aqui. Daí,
o que eu já falei no começo? Bem, olha só. Eu tenho base A caligráfico em cima na direita, no termo da direita. Eu tenho base A caligráfico embaixo, no termo da esquerda. Eu tenho base X caligráfico no termo da direita e X caligráfico embaixo, no termo da esquerda. Dá de cancelar essas duas e só fazer a composição das transformações que tiverem dentro. Então cancela as bases em vermelho e as em verde, faz a composição das que tiverem dentro e só toma cuidado, né? Eu saio da base B e chego na base Y. Então mantém isso, sai da B, chega na Y e faz a composição das transformações que estão sendo representadas. Agora, o que é identidade composta com T, composta com identidade? Compor com identidade não faz nada. Isso aqui é a transformação T. E olha só, é exatamente o que a gente queria, né? Essa expressão aqui, é só uma cópia disso, é igual a essa expressão aqui. Ok?